seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nesse evangelho, Jesus nos disse uma coisa muito grave. Ele disse: essa geração é uma geração má. Para Jesus dizer que aquela geração era uma geração má, é porque realmente Jesus viu maldade naqueles corações, fechamento naqueles corações. E por que isso? O próprio Jesus continua dizendo que eles buscam um sinal, eles pedem sinais. Sinais para eles eram prodígios, eram curas, eram milagres. Então disse Jesus, eles procuram sinais, eles buscam milagres, eles querem que eu faça mais uma cura, mais um milagre, mais um prodígio, mas por mais milagres que eu fizesse, por mais curas que eu realizasse, eles não vão ser tocados, porque o coração deles está fechado, o coração deles está endurecido, o coração deles tornou-se um coração de pedra. Foi por isso que Jesus disse que não vai lhe ser dado nenhum outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Por que Jesus falou isso? Até mais embaixo ele vai explicar, quando diz: no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, os homens de Nínive se levantarão contra essa geração, e a condenarão, porque eles, os ninivitas, lá em Nínive, se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é maior do que Jonas, claro, muito maior do que o profeta Jonas. E Jesus vai dizer também que a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no dia do julgamento contra essa geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante, lá do sul da África. Ela veio de uma terra distância para buscar a sabedoria de Salomão, e aqui está alguém maior do que Salomão. E esse povo que está aqui, que tem alguém maior do que Salomão e não me busca, esse povo que tem aqui alguém maior do que Jonas, fecha o coração diante da minha pregação, diante da minha palavra, diante da minha insistência e até mesmo diante dos meus milagres, das minhas curas, dos prodígios que o Pai me dá a graça de realizar. E Jesus deplorou por ter diante de si uma geração assim. Você sabe muito bem como Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. Nós estamos aqui no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, um pouco mais na frente, ainda no próprio Evangelho de São Lucas, vamos ouvir a narração de Jesus que chora diante da sua cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, se pelo menos neste dia entendesses quem é que está te visitando. Mas infelizmente, por mais que eu tenha feito, tu te fechaste. Quantas vezes eu quis te recolher, como a galinha recolhe os seus pintainhos, mas tu, Jerusalém, não quiseste saber. E Jesus chora, porque era a pátria dele, era o povo dele e era a geração dele. Ele nasceu como homem ali naquela geração. O Pai o enviou para aquela geração e ele é obrigado a chorar diante da cidade de Jerusalém.
Meus irmãos, também Jesus chora diante da nossa geração. Só que graças a Deus há uma diferença. Porque a nossa geração, infelizmente, tem sido uma geração vítima da situação que ela vive. Nós podíamos até dizer que acontece com a nossa geração aquilo que está lá, no capítulo 40 do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, que é um livro sapiencial, começa o capítulo 40 assim: uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão. Seus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão do que esperam e o dia em que tudo acaba. Furor, ciúme, inquietação, agitação, temor da noite, cólera persistente, querelas. Meus irmãos, o nosso povo está assim. Do jeito que diz o livro do Eclesiástico: um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão. Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens. Parece mesmo que nós fomos envoltos numa névoa muito grande, numa nuvem negra. E a gente sente isto próximo a nós. Parece que nós sentimos no nosso corpo. Parece que há opressão sobre o nosso físico. Nós percebemos, nós sentimos isso na nossa casa. Muitas vezes nós estranhamos a nossa própria casa. Há um peso sobre a nossa casa. De onde vem isso? De nós? Não, infelizmente não vem de nós. Vem de forças do mal, como testifica o livro do Eclesiástico. E isso está acontecendo hoje. Vem de forças do mal que vieram sobre nós. Nós sentimos claramente que aquela passagem do Apocalipse capítulo 12, também versículo 12, amanhã, por ser festa de Nossa Senhora Aparecida, nós teremos essa leitura do livro do Apocalipse capítulo 12. Mas quando chega lá o versículo 12, vai dizer: ai de ti, ó terra, porque o demônio desceu sobre ti com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Os sinais todos estão mostrando que logo, graças a Deus, o Senhor vai intervir para libertar a face da terra. O Senhor virá para separar o joio do trigo, virá, porque o trigo, que graças a Deus somos nós, e claro, uma multidão de pessoas, mas o trigo do Senhor está sendo oprimido pelo joio, por essa quantidade enorme de joio. E mesmo se o joio não é maior, não é mais do que o trigo, não, é apenas impressão. Mas o inimigo usa desse joio que ele mesmo plantou e subjuga a gente e oprime a gente, que o trigo do Senhor está oprimido debaixo do joio, e o Senhor precisará vir. O Senhor não aguenta mais ver o sofrimento dos seus filhos. Sim, é uma grande misericórdia que toma o Senhor, que faz o Senhor ficar tomado de compaixão. Veja, o Senhor virá e Ele intervirá na face da terra, não é porque o Senhor esteja em cólera, irado, não, é por uma grande misericórdia. Claro, quando o Senhor vier com o máximo da sua misericórdia, porque Ele não aguenta mais ver a situação dos seus filhos, não aguenta. Então aqueles que não aceitaram até esse último momento, quando o Senhor intervier com toda a sua misericórdia, e assim mesmo eles não quiserem aceitar, claro, aquilo que é misericórdia, para eles vai se transformar em ira, em cólera. Por quê? Porque na vida tudo tem duas faces, dois lados. É como uma moeda, tem um lado e outro lado. É como uma medalha, tem um lado da medalha e outro lado da medalha. É como uma folha de papel, tem um lado e fatalmente tem o outro lado, não tem por onde. O Senhor vem com toda a sua misericórdia, Ele virá
com toda. A misericórdia dele é infinita. Então, se ele vem com toda a sua misericórdia, graças a Deus, aqueles que aceitarem, aqueles que abrirem, mesmo vivendo na fraqueza, mesmo vivendo oprimidos, eles vão ser alvo, eles vão ser atingidos, abraçados, envolvidos pela misericórdia do Senhor. Mas é claro, veja, eu estou fazendo assim. O meu paramento também tem dois lados. Se o Senhor vem com toda a sua misericórdia, e Ele vai abraçar aqueles que aceitarem, que acolherem, o outro lado, o oposto da misericórdia, é o máximo de justiça. Não é que o Senhor queira, é que é assim. O Senhor é ao mesmo tempo infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Ele não podia deixar de ser justo. Verdade é ou não é? Dá para entender um Deus que não é justo? Não dá. Ele é justo porque Ele é justo. Então, quando Ele vier com o máximo da misericórdia, Ele terá que vir também para aqueles que não aceitarem, para aqueles que não quiserem, para aqueles que persistirem, para aqueles que teimarem até diante da sua infinita misericórdia. Para eles, Ele será o oposto, será uma justiça infinita. Mas o Senhor não quer que ninguém venha a ter que se deparar com a justiça de Deus, com a cólera de Deus, com a ira de Deus. E por que cólera? Por que ira? Se alguém pega o seu filho e acaba com o seu filho, joga o seu filho no chão, pisa, bate, pior ainda, porque esse judiar fisicamente, claro que toca o coração de um pai, toca o coração de uma mãe, mas se fazem pior, se joga o seu filho na bebida, na droga, na prostituição, se faz do seu filho também um traficante e acaba com ele, põe o seu filho na prisão e ainda lá, mais ainda, uma escola de violência, uma escola de drogas, uma escola de bebida, uma escola de prostituição. É claro que o seu coração de pai, de mãe, se enche de cólera contra quem fez isso. Eu diria, uma justa cólera, uma justa ira. É impossível, você poderá depois perdoar, mas no primeiro momento você é tomado de uma cólera justa, de uma ira justa. Porque a ira, inclusive, por si só, ela não é má. Ela é a reação diante do mal. E quanto maior é o mal, maior é a ira que vem. Claro, depois, se nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, se nós queremos aplicar a nossa ira contra quem errou, daí nós começamos a errar. Mas que venha a nós uma ira, que venha a nós uma cólera, é natural, porque o mal justamente provoca a nossa ira, provoca a nossa cólera. Veja, se provoca em nós, que somos tão errados, imagine em Deus. Então Deus não quereria usar da sua cólera, não quereria usar da sua ira, só vai ter que usar com aqueles que não quiserem, e é por isso, meus irmãos, que nós temos que fazer de tudo, para que os nossos irmãos que estão longe de Deus, venham, e venham o mais depressa possível, porque Jesus não quer chorar diante deles. Ele não quer dizer, essa geração é uma geração má, é uma geração perversa, não quer dizer isso, de maneira nenhuma não quer. Eu tenho a certeza que o coração de Jesus bate forte em sintonia com o seu, que muitas vezes chora também, e muitas vezes chora sozinho, chora sozinha, diante das barbaridades que acontecem na sua casa. Verdade ou não é? Porque você tem pessoas que você ama seu marido, você ama sua esposa, claro, e ama mesmo, e precisa amar e deve amar. Você ama os seus filhos, você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seus irmãos. Mas uma vez que, graças a Deus, você é trigo do Senhor, você não é mais do que eles, não, mas você foi tocado pela graça de Deus, então você é trigo do Senhor. Quando você vê as coisas que acontecem com os seus, com o irmão, com a irmã, com pai, com mãe,
Quando você vê o que acontece com filho, com filha, que você investiu tudo para educar, você nunca esperava que seu filho, que sua filha chegasse a esse ponto, que entrasse por esses caminhos, o seu coração fica na mão, você chora. As lágrimas muitas vezes caem por si, porque uma coisa é a gente começar a chorar e tal, às vezes a gente nem está chorando assim, mas as lágrimas caem naturalmente, porque você está chorando no coração, talvez nem tenha mais como chorar exteriormente, mas ainda escapa alguma lágrima do canto dos seus olhos, porque quem está chorando é o seu coração. E eu tenho a certeza que Jesus se une intimamente a você, ele sintoniza com o seu coração sofrido desse jeito, e a sintonia de Jesus, sintonizando com o seu coração sofrido, é um pedido a você: dobra os joelhos, põe os joelhos em terra, cria até mesmo calo nos seus joelhos, cria até mesmo calo nos seus joelhos. Outro dia fiquei muito contente, porque eu estava tomando banho, né? E usando a bucha e tal. Quando na bucha saiu um negócio esquisito, quando eu fui ver um calo que chegou ao máximo do ponto dele, né? E o calo, quando chega ao máximo, ele se desprende, né? Graças a Deus, desprendia um calo do meu joelho. Fiquei, oh meu Deus do céu, que bom! Que bom! Não me elevem demais não, mas é mais do que a minha obrigação. Ainda mais à frente da Canção Nova, diante de tanta responsabilidade. Se não tivesse calo nos joelhos, eu estaria muito errado. Eu sei que você bateu palmas porque você entendeu o que o Senhor quer de todos nós, mas gente, é o mínimo da minha obrigação, é o mínimo da minha obrigação. Não sei se você sabe que Deus guardou a língua de Santo Antônio, porque o dom de Santo Antônio era falar e falar com a eficácia de Deus. Depois descobriram, numa outra exumação que fizeram, que não somente a língua estava intacta, mas que as pregas vocálicas, que isso desaparece muito facilmente, é uma cartilagem, estava também intacta. Mas nesta última exumação, quando eles retiram os restos mortais, quando foram achadas as pregas vocálicas, acharam também algo estranho nos joelhos de Santo Antônio. Aquela parte do osso, a carne foi embora, mas o osso estava ali, o osso é osso. Mas viram uma coisa esquisita nos ossos dos joelhos de Santo Antônio. E daí os técnicos, os médicos, fizeram o exame. Para eles foi fácil. Disse eles, o que Antônio tinha era calo ósseo nos dois joelhos. Quem entende de ortopedia sabe muito bem o que seja calo ósseo. Não é o calo por fora não, da pele. Ela era calo no osso que Antônio adquiriu. Daí então, ele tinha toda essa eficácia naquilo que ele falava. Daí toda a eficácia dos milagres, daí toda a eficácia da entrega, da doação de Antônio, porque ele vivia de joelho no chão. Meu irmão, minha irmã, Jesus, que sintoniza com o seu coração sofrido, está pedindo a você: dobre os seus joelhos. E mesmo se você não dobrar os joelhos, porque dobrar os joelhos é um sinal externo, muito bom, muito importante e muitas vezes necessário, mas que você tenha o seu coração ajoelhado, constantemente ajoelhado, pedindo, suplicando ao Senhor pelos seus. Claro, Ele não quer que você peça com angústia, não, Ele não quer que você peça num desespero, não é isso, mas que você esteja sintonizado com os seus e com grande paciência, com aquela própria paciência do Senhor, que teve paciência com Maria, a irmã de Lázaro, e a irmã de Maria, e a irmã de Marta. Mais de uma vez em pregações eu disse, aquela mulher que aparece no Evangelho, que entra na casa de Simão, com um vaso de alabastro cheio de perfume, e se põe ali aos pés de Jesus, e lava os seus pés com lágrimas, depois derrama aquele perfume. Aquela mulher é Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Jesus frequentava a casa dela, e a bandidinha
Era prostituta e prostituta de leprosos ali, e Jesus teve paciência, paciência. É certo que naquela ocasião em que Marta até perde a paciência e diz a Jesus: Jesus, diga a minha irmã que venha me ajudar. Jesus estava tentando conquistar mais uma vez o coração daquela benditinha, que até então não tinha dobrado o seu coração. Foi só depois da ressurreição do seu irmão Lázaro, depois que ela viu o seu irmão morto, sepultado, e daí ressuscitado, daí que a bendita se arrependeu, e daí se manifestou daquela maneira, justamente quando houve aquele banquete na casa de Simão. Você está me entendendo? Então Jesus está dizendo: meu filho, minha filha, a paciência que eu tive com alguém que eu amei, uma família que eu amei, tanto assim que eu chorei na morte de Lázaro, e todos os judeus disseram: mas veja como ele o amava. Sim, eu amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, e entre eles eu amava de maneira especial Maria, porque ela ainda estava empedernida, quer dizer, coração de pedra, diante da minha presença, que ficava na casa deles, que frequentava a casa deles, que comia, que dormia na casa deles. Eu amava Maria com um amor paciente, de uma paciência infinita. E Ele está dizendo a você: tenha essa mesma paciência, aguarda, aguenta firme minha filha, aguenta firme meu filho, aguenta, pede, se você chorar, se as lágrimas correrem diante do Senhor, é o melhor pedido que você faz. Se você nem lágrimas mais tem, mas tem apenas o coração apertado, é uma oração. Não se desespere, não se angustie, mas persevere, não solte os seus facilmente, não, por amor de Deus e por amor a eles, não solte, porque realmente este peso, esta névoa, essa nuvem escura está sobre todos nós, e na verdade você conhece os seus. Nós não estamos querendo tapar o sol com a peneira. Erro é erro, pecado é pecado, mas você conhece os seus, você sabe o coração dos seus, do seu marido, do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Você conhece o coração do seu irmão, da sua irmã, mesmo se ele machucou muito você, mesmo se vocês não se entendem, mas você conhece o coração dele, dela. Você conhece o coração do seu pai, da sua mãe, conhece, mesmo com as coisas que seu pai aprontou, mas você conhece o coração do seu pai. E no fundo você sabe que cada uma dessas pessoas, seja qual for a que é a ovelha negra da família, me desculpe falar assim, toda família acaba tendo uma ovelha negra, que essa pessoa que é a ovelha negra da família, tenha um coração bom. Não estou tapando o sol com a peneira, tem muitas coisas boas, tem uma origem boa, tem matéria-prima boa, é que foi vítima justamente desta névoa, foi vítima de um inimigo que veio sobre nós, sabendo que pouco tempo lhe resta, com grande furor e ira, e acabamos sendo vítimas. E assim como Jesus disse que aquela geração era uma geração má e perversa, vejam, entre eles havia gente muito boa, que vieram para ouvir Jesus, mas havia também ali uma geração má, perversa, e eles viviam no meio deles. Deixa eu dizer, nós também vivemos no meio deles, e não somente vivemos nesse mundão desse jeito, mas vivemos dentro de casa, na nossa família, com pessoas assim. Não somos melhores do que eles, apenas tivemos a graça. E aí que está, o Senhor não quer que você desanime, Ele não quer que você desanime, não. Ele não quer também que você ceda e que você volte a ser como um deles, não, por amor de Deus, pelo contrário. E aí está uma coisa muito importante. Se Deus lhe deu a graça, e se você, graças a Deus, captou a graça, abraçou a graça antes, é porque o Senhor já esperava que você fosse um aliado, uma aliada dele, para recuperar um por um dos membros da sua família. Você não é mais, você é um responsável, você é uma responsável para, com Jesus, reconquistar um por um dos membros da sua família. Desse jeito assim, se eu quisesse pegar vocês, suponhamos que vocês estivessem num pântano, e eu quisesse pegar vocês, eu nem devia ficar
nisso aqui, que ainda é um pouco movediço. Eu devia ficar aqui em cima, bem em cima, num lugar seguro, para pegar vocês. Para depois então eu poder chegar aí, e estender a mão, e pegar um e pegar outro. Verdade ou não é? Mas você precisa estar em um lugar firme, seguro. Se você se põe no meio dos outros, desculpe, é só comparação, no meio do bar, no meio do pântano, muitas vezes um pântano mal cheiroso, porque o mundo está assim, gente, e nós não podemos colocar panos quentes diante da situação, não. Primeiro, que o inimigo foi cruel com a nossa geração, e segundo, que infelizmente muita gente gostou, muita gente acabou gostando do sabor desse pântano sujo, infelizmente, porque já foi inclusive recordado aqui, o pecado é gostoso. Gostoso para o nosso homem velho, não é bom, porque é uma diferença grande entre bom e gostoso, entre ser bom e dar prazer. Há muita coisa que dá prazer, a bebida dá prazer, a prostituição dá prazer, mas não é bom. Não é bom para a gente, não é bom para a nossa família, não é bom para a sua esposa, não é bom para os seus filhos, não é bom para você, não é. Mas é gostoso, e muita gente acabou gostando. E como a gente infelizmente se vicia muito facilmente, vício é assim, você toma, gostou, talvez nem gostou, aquelas primeiras cervejas que você tomou, desceu ruim, não desceu redondo coisíssima nenhuma, desceu ruim toda a vida, desceu muito ruim, mas como ela tem um álcoolzinho, né, e dá aquela euforia, e aquilo tudo, né, você depois tomou a segunda, a terceira, a quarta, e foi, bebida é assim, droga pior assim, pior ainda, cigarro é a mesma coisa, e quem fumou e quem fuma, sabe como é que é, amarra a gente, prende a gente, que prazer besta, desculpe, né? Que prazer besta o prazer do cigarro, né? Que muitas vezes alivia os nervos, alivia os nervos de um lado e estraga os nervos do outro. Quer dizer, dá aquela equalizada nos nervos naquele momento, mas acaba com o sistema nervoso. Mas o que adianta aliviar os nervos na hora do nervosismo e acabar com o sistema nervoso? Portanto, é o tipo do prazer besta. Mas você sabe como é que o cigarro segura a pessoa? É ou não é? Quem fuma sabe. Inclusive, que martírio, você quer deixar de fumar, e infelizmente ainda, estou dizendo ainda, graças a Deus, né, ainda não conseguiu. Muita gente acabou gostando desse pântano, mas Deus escolheu você, e é uma responsabilidade maravilhosa, para você estar aqui. Você não é mais do que os outros, talvez você tenha que se agachar, se colocar de joelho, e dar a mão, e puxar, e puxar, e puxar, e puxar, e enquanto ele não sair do barro da lama, você não pode desistir, entendeu? Seja ele, seja ela, enquanto você não conseguir tirar do barro, você não pode desistir, não pode desistir. Você tem que estar aqui firme, firme. Se você conseguir se agarrar lá no terreno firme, agarre-se no terreno firme cada vez mais. Eu agora estou com o microfone, agarra a outra mão na parte firme e puxa, puxa, puxa. É a sua mulher, é a sua filha. E como é importante para pai, para mãe, a filha, né? Como a gente costuma dizer, a filha é mulher, né? Claro que a filha é mulher. Mas puxar a filha mulher, gente, perder uma filha mulher, não é mole. Não é mole. Ver a desgraça de uma filha mulher, porque talvez ela esteja até mesmo, a Pamela lá em casa, a menininha, né, a filha do Felipe e da Paula, ela dizia, eu sou show de bola. Talvez essa menina moça, está sendo show de bola nessa sociedade perversa, mas coitadinha, acabada, destruída. Como é ruim, como é duro para o coração de um pai e de uma mãe ver uma filha show de bola para esse mundo e destruída de verdade. É ou não é?
Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E deixa eu dizer, é por isso que tem canção nova. Nós estamos com você, nós estamos com você, nessa luta nós estamos com você. Não somos mais do que os outros, não somos mais do que os outros, mas estamos com você nessa luta. Queremos ser rocha firme para você se apoiar. Claro, quem vai tirar os seus é você, mas nós queremos ser rocha firme, assim, apoie-se como você precisar na canção nova, apoie-se, agarre-se na canção nova. Nós não somos mais do que ninguém, mas temos essa graça. Agarre-se com a mão, com as duas mãos, agarre com os pés, agarre-se como você puder se agarrar na canção nova. Agarre-se. Esta graça nós temos. Esse território eucarístico não foi por escolha nossa, foi por escolha do Senhor. Gente, é uma tremenda responsabilidade esta. Mas eu estou com vocês, nós estamos com você. Não desista, porque nós não desistimos. Se você desistir, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, não vamos desistir. E por que isto? E por que isso? Nós não podemos perder nenhum dos nossos. Não podemos perder nenhum dos nossos. Infelizmente, a nossa geração tornou-se uma geração má e depravada. Mas que beleza, o Senhor está usando o máximo da sua misericórdia e o máximo do seu poder para retirar desta geração má, perversa, pervertida, retirar todos os seus filhos. E os seus entes queridos fazem parte desses filhos. Se eles estão sendo joio ainda, é por enquanto. Mas na verdade, você sabe muito bem que eles não são joio. Você sabe a origem deles. Você sabe como eles nasceram. Você sabe como você os batizou. Você sabe como você os educou. Você sabe como é que você conheceu o seu marido. Como é que você se casou com o seu marido. Como é que você viveu com o seu marido. E assim com cada um, com o seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Você sabe. E eles não podem continuar joio, não pode. A gente tem que fazer de tudo para salvar os nossos, mesmo que seja necessário um milagre. E Jesus está disposto a fazer este milagre. Jesus está disposto a fazer este milagre. Você aplaudiu, você me provocou. Uma amiga, uma grande amiga que já me mandou não sei quantos recadinhos. Preciso de um milagre. Nem sei qual é o milagre. Estou dizendo, estou com você. Mas com todos vocês que precisam de um milagre para salvar os seus, tanto quanto eu digo sinceramente para essa amiga, essa grande amiga, a gente quase nem se vê. E às vezes nem se cruza. É bilhetinho, é recado e manda por segundos, por terceiros. Eu estou dizendo, estou com você. Mas ao mesmo tempo eu digo para você, e a canção nova diz a você, estou com você, se é preciso um milagre para salvar os seus, nós estamos, eu estou com você, pode confiar, nós vivemos de joelhos dobrados, nós vivemos na adoração, nós vivemos no pedido, para que nenhum dos nossos se perca. Gente, é por isso que existe missa nas quartas-feiras de Clube do Ouvinte, porque justamente o que aconteceu? O Clube do Ouvinte são os nossos auxiliares mais próximos. São os que se responsabilizaram por essa família. São os que se responsabilizaram para essa rocha ser rocha firme. O inimigo o tempo todo, ele que veio com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está querendo fazer de tudo para tirar as bases dessa rocha. E como ele é o príncipe desse mundo, ele busca sempre solapar pela parte econômica. Porque nós não podíamos, e você vai entender isso, nós não podíamos usar as mesmas armas do mundo. Você acha que as propagandas que têm acabado com os nossos filhos, você acha que as propagandas que têm patrocinado as novelas que acabam com as nossas famílias, nós podíamos aceitar o patrocínio deles? Não podíamos. E mais do que isso, por mais que nós quiséssemos, eles não iam patrocinar o que nós fazemos, infelizmente, mas não iam.
Deus quis outra coisa. Deus quis que o trigo sustentasse a rocha da canção nova. Deus quis que os sofridos, aqueles que foram salvos pelo Senhor e aqueles que têm entes queridos para serem salvos, esses fossem esteio, aguentassem nas costas, nos ombros a canção nova. Eu tenho a certeza, com vocês aí, vocês que são do que nós chamamos de clube do ouvinte, vocês que são sócios, vocês são os ombros fortes, as costas fortes, aguentando a canção nova nas costas, para que ela não afunde, e ela não vai afundar. O que Jesus disse a respeito da igreja, diz a respeito da canção nova: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas meu Deus, que luta, a cada mês que luta, porque o demônio não desiste. Não desiste. Se ele não desiste, nós também não podemos desistir. Nós não vamos deixar a canção nova afundar. Não. Esses pedidos aqui, a Eliana mandou o recado. Lembra que nós desafiamos e dissemos que as pessoas mandassem seus pedidos de oração? Estão aqui. Essa pequena quantidade de pedidos vieram depois que a gente... Quem foi que desafiou e pediu? Hoje cedo. Flavinho. Olha aqui. Chega. Louvado seja Deus que vocês confiam. E podem confiar, porque não confiam em nós, mas confiam no Senhor que habita aqui, no Senhor que escolheu esse lugar para fazer desse lugar dele. Eu sei que o Senhor escolhe outros lugares, mas escolheu também esse. Aqui é um território eucarístico, aqui é uma terra mariana, aqui é uma cidade de Maria. Confie. Você não está confiando em nós, você está confiando no Senhor. Você está confiando na mãe do Senhor. Gente, é por isso que temos, portanto, a missa de quarta-feira à noite, onde nós nos congraçamos com os nossos sócios. E até pedimos as graças de Deus, as bênçãos de Deus. Claro, daí não é só por eles, através deles, para muita gente. E o Senhor tem manifestado as suas graças. É por isso que nós temos a missa da libertação, a missa pedindo a libertação nossa, especialmente a libertação das nossas famílias. É para isso, porque as nossas famílias estão oprimidas. Nem sei se você consegue captar a força da palavra oprimida. As nossas famílias estão oprimidas, e é uma opressão maligna, gente. Não é uma simples opressão, não. É uma opressão maligna que pesa sobre as nossas famílias. É por isso que nós temos que ter. É por isso que temos adoração continuamente. É por isso que temos as quintas-feiras de adoração. E é por isso que nós temos agora, toda segunda-feira, esta missa, da qual eu já falei. E temos agora essa oração que vamos fazer neste momento, que temos a aspersão da água benta. Para quê? Para pedir ao Senhor a nossa libertação, a libertação da nossa família, a libertação do seu povo, dos nossos irmãos, a libertação das famílias deles, a libertação, gente, do nosso povo, do nosso Brasil, da gente da nossa igreja. Eles precisam ser libertos. E claro, uma vez que infelizmente o inimigo veio com grande furor e ira e nos oprimiu com essa névoa, com essa nuvem escura, nós estamos aí o tempo todo lutando, e eu digo a vocês, não vai parar tão já não, e certamente não vai parar. Teremos que lutar, mas venceremos. O Senhor quer de você um lutador, o Senhor quer fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa, com a vitória que só o Senhor é capaz de nos dar. Vamos ficar em pé e vamos fazer já esta oração. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso santo nome e suplicantes pedimos com instância a vossa clemência, para que pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, do bem-aventurado São Miguel Arcanjo, de São José, esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria,
por intercessão dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, vos digneis auxiliar-nos contra Satanás e todos os outros espíritos imundos que vagueiam pelo mundo para fazer mal ao gênero humano, especialmente à nossa geração, aos nossos, e assim perder as suas almas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!